disse, desenvolvendo uma consciência, e a primeira parte para desenvolver uma consciência é a informação. O ego precisa da informação. A informação de qualidade, que hoje está disponibilizada numa quantidade, numa qualidade exagerada, principalmente depois do advento do Livro Vermelho em 2009 e dos livros negros, que foram publicados 50 anos depois da morte do Jung, segundo recomendações dele, para que a pessoa pudesse entender quais são as partes realmente, qual o programa que administra a sua vida. A partir disso, eu sugiro que, independente que a pessoa esteja fazendo terapia com um terapeuta ligado a essa parte da psicologia analítica, que trabalha com o estado alterado da consciência, os sonhos, principalmente as obras de arte, que ela pegue um caderno e comece a anotar os seus sonhos, ainda que seja um pedaço de sonho. Se a pessoa fala que não sonha, isso é impossível. Ela não lembra do sonho, porque o sonho é uma necessidade fisiológica de organizar a memória, de liberar os neuropeptídeos que vão organizar todas as nossas funções vitais, a pressão arterial, a temperatura, a fome, a sede, os batimentos cardíacos, tudo é feito de uma forma automática pela liberação dos hormônios que vão, pela hipófise, que vão organizar. Então todo mundo tem que sonhar. E os sonhos têm várias qualidades, e uma das principais funções do sonho é organizar e liberar o que está reprimido no inconsciente, o que tem que ser resolvido. O que tem que ser resolvido, eu já disse que só nós podemos resolver. Ninguém entra na nossa identidade. Nenhuma religião, nenhum coach, nenhum pai de santo, ninguém entra. Embora as pessoas possam buscar, elas têm direito de buscar o que quiserem, têm direito de fazer o que quiserem. Então, a solução que quando a gente desenvolve essa identidade interior, essa consciência profunda, então a consciência vai fazer com que o nosso ego faça escolhas. As escolhas nossas nos interpretam perante o mundo. Como nós temos uma identidade única nossa, só nós temos, então essa consciência vai fazer com que eu possa ser habitante de dois mundos. O mundo dos meus papéis, dos nossos papéis, profissionais, afetivos, sociais, parentais, e o mundo interior que só eu entro, que eu vou notar os meus sonhos e vou conversar com as minhas partes reprimidas. Quando eu faço isso, eu estou acolhendo essas partes reprimidas. Então eu faço isso num cenário oferecido por um afeto, quer dizer, sem culpa. Mesmo que eu tenha arrependido, me arrependa de alguma coisa que eu fiz e não deveria, ou que deveria ter feito, eu nunca posso me condenar por isso, porque o inconsciente ele vai trabalhar segundo aquilo que eu vou fazer, vou impregná-lo, não é? Eu vou impregná-lo, então, dizendo que eu sou um ser de luz passando por uma experiência humana. Não um ser humano procurando uma parte divina. Divina eu já sou. Eu só preciso arrumar o meu trabalho humano. Isso, então, é o trabalho da psicologia profunda. E a outra parte que eu falei também, que precisa ser resolvida com relação aos antepassados, é através da constelação familiar. Esse é o problema. Porque tem, como toda profissão, consteladores e consteladores. Assim, a pessoa precisa buscar se informar do que realmente ela está, se a pessoa está qualificada para fazer esse tipo de trabalho, e a partir desse trabalho, que é colocado dentro de uma coisa que a gente chama na física de campo morfogenético, então ali vai se revelar o inconsciente passado. Os representantes, se for o caso de fazer uma constelação com pessoas que vão participar,
A gente precisa gravar aquilo tudo, para depois a gente trabalhar aquilo na terapia, ou trabalhar nós mesmos. Então eu não sou especialista nisso, nem pretendo ser, que tem gente muito melhor do que eu nisso. Mas eu fiquei impressionado com os pacientes que eu levei para fazer esse trabalho e coisas que estavam escondidas lá da infância, pessoas com mais de 60 anos, elas viviam com aquele material. Como eu já tinha trabalhado isso através da imaginação ativa com algumas pessoas, e elas foram muito, muito, muito no passado e resolveram aquilo que os fantasmas que estavam dentro delas exigiam. A respeito desses fantasmas, tem um livro do Dr. James Hollis que chama Assombrações, dirimindo os fantasmas que governam a nossa vida. Então, nós levamos hoje uma vida provisória, uma personalidade provisória, uma vida muito aquém do que a gente poderia levar. Quando a gente começa a trabalhar com esses antepassados a partir dos nossos descendentes, dos nossos ascendentes, desculpa, então eu começo a curar essa parte da minha jornada, né? Porque há muito ressentimento passado nisso aí. E isso não vai ajudar em nada. Então a constelação familiar faz com que nós olhemos, que nós sintamos pelos nossos antepassados uma afetividade, porque nós estamos aqui só por causa deles. E eles são outras pessoas que foram feridos pelos pais deles. E assim eu vou desenvolvendo uma gratidão pela vida, não é? Eu vou desenvolvendo essa gratidão, eu passo a trabalhar dentro desse sentimento de gratidão por tudo que me vem, por tudo que me é dado, por tudo que eu consigo compartilhar, e esse crescimento vai fazer com que eu vá ficando cada vez mais com sentimento de plenitude. E aí você pode dizer, eu sou. Eu, o ego, sou o espírito. Então, quando vocês veem eu sou, e no Egito sou Ra, é o que era os rituais dos egípcios, né? E então nós vamos abrindo um espaço para uma realidade profunda, que é a nossa verdadeira realidade, a criança interior, a criança divina, né? O livro que fala sobre a criança divina está esgotado, que chama O Encontro da Criança Interior. Esse livro é um livro organizado pelo Jeremias Abra e ele consta de vários textos de vários outros autores, inclusive a história do próprio Einstein, quando ele, na sua autobiografia, ele fala exatamente sobre essa questão. O que acontece com Einstein é que ele teve a criança interior preservada. Ele não falava até os 5 anos e até os 9 ele não era totalmente fluente. Ele era um aluno comum, até com alguma dificuldade em aritmética, na base do que dizia na época a irmã dele. Era considerado uma pessoa assim, normal. Mas como a criança depois foi preservada, a criança interior, então a genialidade dele surgiu. Tem coisa do Einstein que só foi confirmado, só foi provado 100 anos depois. Exatamente, por exemplo, a vibração dos buracos negros na sua influência sobre a Terra, que foi descoberta em 1916 e só foi provada em 2016. Então, não havia conhecimento tecnológico, não havia esse conhecimento exatamente para poder mostrar que o que ele tinha elaborado era verdadeiro. É só para dar uma ideia. Ninguém precisa de estudar sobre física, né? A não ser que a pessoa queira ler a respeito do que a física fala sobre a mente, do que a física fala sobre o tempo, do que a física fala sobre o espaço. Vocês devem estar notando que nós estamos vivendo num tempo muito especial. Enquanto pessoas que
é sexta-feira, elas pensam que é quarta. E não vê o tempo passar, o tempo passa. Então, há uma vibração acelerada. E essa vibração acelerada nós precisamos de acompanhar, né? Nós precisamos de resolver as questões que estão reprimidas para poder liberar o nosso espaço interior. Então, o momento que a gente vive é um momento difícil, onde homens sem nenhum tipo de identidade com o masculino, de uma liderança de sustentabilidade, de qualidade, mantêm o poder a qualquer custo e vão deixando o povo mais necessitado abandonado nas suas necessidades. Acontece aqui, acontece em outros lugares. Então, nós temos que viver nesse mundo sem participar, de uma certa forma, dessa emoção pesada. Embora a gente saiba o que está acontecendo. Nós não somos idiotas, né? A gente sabe o que de fato tem acontecido o tempo todo, aqui e em outros lugares, e isso não tem sustentabilidade infinita. Os grandes impérios não estão aí. Acabaram todos eles, de uma forma até melancólica. Me lembro de algumas histórias, né, sobre quando... Quem pensava que o Império Romano, o Alexandre o Grande, ou Napoleão, ou qualquer desses homens iam ficar para sempre criando? Não tem jeito, porque não tem sustentabilidade de origem aquilo que é feito dentro do poder. O poder é uma coisa louca. O único poder que não é louco é o poder da própria criança interior. Esse poder é o poder divino, é o que está ligado ao nosso ser de luz. Todos nós somos seres de luz passando por uma experiência humana. E a ciência, ela caminha exatamente nesse sentido, de fornecer as informações necessárias. O processo de psicologia, em termos de uma terapia, só pode ser um processo de crescimento, só pode ser um processo de desenvolvimento de uma consciência profunda. Se assim não for, a pessoa vai encontrar um espaço social para conversar. É o que muitas vezes faz. Inclusive, tem muita gente que não tem a formação adequada fazendo esse trabalho, achando que é fácil fazer isso. Não é fácil, isso é um encontro de alma, isso é uma coisa importante. Há necessidade, porque o curador ferido, ele não cura ninguém. Ele só vai trabalhar dentro daquele limite que ele conhece. E o tempo todo, cada pessoa que ele atende, cada pessoa que uma pessoa qualificada atende, vai aprender com aquela pessoa, que cada um tem uma história extremamente profunda, extremamente importante. O respeito que se tem que ter pela história de cada um é que vai desenvolver uma coisa do amor pela pessoa. E essa parte é a parte mais importante. Fora o julgamento, viva o amor.